Oi, meu nome é Ilka Vecchiati. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal e integração de técnicas psicoterápicas convencionais e não convencionais. Atendo online e atendo presencial, trabalho também com grupos e facilito cursos. E eu tô aqui hoje para trazer para vocês a reflexão ou as reflexões de como é que a gente pode se trabalhar e se observar para passar a dançar com a vida, ao invés de lutar com ela, que é justamente o tema da minha página, Dançando com a Vida, e esse é o convite que eu faço para vocês. A questão de dançar com a vida é diferente para mim de negar aquilo que está acontecendo, de fingir que não é de verdade, de se desconectar de um problema para ficar dançando. Não é isso. Em geral, a gente tem muito isso na nossa cultura, né? As pessoas vão para a festa e depois o que elas fazem com o problema? Então, como é que a gente pode festejar e ter soluções para as nossas questões, sem se desconectar? E a dança, ela traz essa percepção de cara, porque ela te reconecta com o seu corpo, ela te reconecta com o presente. É possível a gente correr e não tá olhando o que tá em volta, e não tá prestando atenção no nosso corpo, correr num piloto automático. Não é possível dançar num piloto automático, se você de fato tá fazendo movimentos coordenados e observando seu corpo. O que eu percebo que é uma questão para muitas pessoas, e que eu percebo que é uma necessidade para muitas pessoas, é justamente se reconectar com o corpo, se reconectar com a própria presença, para poder então se observar, se acolher, se perceber e aí ter ações de mudança. O que eu percebo é que muitas pessoas têm uma ideia de que eu tenho um problema e para eu solucionar esse problema eu preciso desse rol de regras e eu preciso me livrar de alguma coisa. E a gente tem uma tendência a funcionar desse ponto de vista, que é o ponto de vista da mente, que organiza, categoriza, separa e coloca a gente fora do presente. Como seria se o momento presente fosse realmente um presente para nós e a gente pudesse usar esse momento presente para transformar tudo que a gente quiser transformar e para criar algo novo para nós. Quando a gente fica no passado ou no futuro, que na verdade quando eu programo o meu futuro eu só estou programando a partir do passado, eu não crio o meu presente. Então uma das coisas que é, na minha percepção, uma contribuição para as pessoas é justamente a gente perceber que não tem um lugar na gente para ser consertado. Não tem algo que a gente tem que jogar fora de nós, que a gente precisa se livrar. E é essa a intenção da maioria das pessoas quando as pessoas me procuram dizendo: olha, eu tenho este problema e eu quero resolver isso. Não, você não tem um problema. Você tem algo que você gostaria de mudar. E como seria poder acolher isso sem se sentir com um defeito? Como seria poder olhar para isso que está em você, que você gostaria de mudar, sem se sentir inferior, sem se sentir inferior ao outro, sem se sentir com um problema, sem se sentir sem valor, sem querer se livrar daquele pedaço seu ou daquela condição sua, sem ter vergonha disso. A primeira coisa que a gente precisa para poder de fato cuidar de algo, seja em nós, seja no outro, é justamente poder acolher aquilo que está lá. Acolher aquilo que está lá não quer dizer que você vai ficar assim para sempre, que você concorda com aquilo, que você acha aquilo bom ou ruim. Quer dizer que você aceita esta realidade e você vai então observar que mecanismos estão por trás daquilo. Para a gente mudar alguma coisa, a gente precisa poder primeiro acolher aquilo, conhecer aquilo.
E conhecer é diferente de entender. É diferente de ficar se perguntando, mas por que isso acontece comigo? As pessoas em geral têm uma ideia de que as questões delas têm uma causa, ou algumas causas, que elas precisam conhecer essa causa para poder eliminar essa causa. E aí elas vão ficando na mente, querendo entender, querendo entender, querendo entender e querendo controlar. O que é esse querer controlar? É um desejo de eu evitar repetir uma experiência passada ou de eu conseguir repetir uma experiência passada. Como assim? Ou a pessoa está querendo evitar alguma coisa que foi desagradável, então ela quer entender para saber como que ela faz para que aquilo não se repita. Ou ela quer repetir algo que foi desagradável, que foi agradável, desculpa. E aí ela quer entender para ela ter uma fórmula para repetir aquilo no futuro. E dessa maneira, todos nós ficamos presos na mente e perdemos a presença. E perdemos de perceber quanto espaço pode ter dentro de nós, quantas possibilidades podem ter, diferentes de eu ficar olhando só para o problema. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, o problema, ele só tá te mostrando aquilo que você quer mudar. Já viu o que você quer mudar? Ótimo, agora vamos olhar para onde a gente quer ir. E olhar para onde a gente quer ir não é olhar para um resultado específico que eu quero criar, porque isso de novo é controle. É olhar para que novas possibilidades eu posso ter e como eu posso me engajar, como eu posso ser parceira de mim mesma para poder criar essas possibilidades. Essas e outras maneiras são maneiras da gente parar de lutar com a gente mesmo, com a vida, com as situações e começar a exercitar uma nova forma de dançar com a vida. Fica o meu convite.